Secretários da Cefaz e da Ceplan vêm à Assembleia debater sobre os ajustes na lei orçamentária anual que deve se adequar à reforma administrativa do governo. O Procurador-Geral de Justiça do Amazonas entrega na Assembleia o relatório de atividades do órgão e TCE apresenta a prestação de contas referente ao exercício de 2014. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver a nova forma de cálculo dos juros da dívida dos estados com a União. Foi tema de discurso do deputado Adjuto Afonso. E mais, após mobilização na cidade, professores apresentam reivindicações aos parlamentares. O programa Bom Dia desta sexta-feira, hoje 27 de março de 2015, está no ar. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Secretários da Cefaz e da Ceplan estiveram nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa, reunidos com deputados para debater a lei orçamentária aprovada no ano passado. Os ajustes devem acontecer para adequar à LOA a reforma feita pelo governador, que fundiu e extinguiu algumas secretarias. 19 deputados, entre eles 2 de oposição, participaram da reunião com os secretários Afonso Lobo da Cefaz e Tomás Nogueira da Ceplan na presidência da Assembleia Legislativa. De acordo com o secretário de Fazenda, a reestruturação da máquina administrativa deve gerar uma economia anual de R$ 900 milhões. Com os ajustes fiscais previstos para ampliar a eficiência da máquina arrecadadora, a estimativa é que o governo do Amazonas alcance um volume de recursos superior a 1 bilhão em 12 meses, entre redução de gastos e aumento de arrecadação. A atividade econômica do Estado em janeiro da indústria foi 12% menor que em janeiro de 2014. E também a atividade comercial em torno de 4%. Isso resultou numa queda de arrecadação nos 2 primeiros meses da ordem de 7%. Em termos absolutos, essa queda dá em torno de R$ 108 milhões na arrecadação do Estado. Então, nós estamos trabalhando para ver se melhoramos a eficiência da arrecadação nesse primeiro semestre, para pelo menos empatarmos ao final de 2015. Tomás Nogueira, titular da Ceplan, explicou que os ajustes devem dar mais eficiência às ações do governo e aprofundar a capacidade do Estado de planejar e realizar investimentos, assegurando a qualidade e a ampliação dos serviços públicos. Nesse caso concreto, a minha preocupação é muito pequena, porque, na verdade, isso aqui é uma consequência lógica da alteração que foi feita da reforma administrativa, que essa casa aprovou. Ao ter aprovado, é necessário que os valores que estavam originalmente alocados a órgãos que foram fundidos, a órgãos que foram extintos, sejam destinados aos órgãos onde eles foram realocados. Então, isso é absolutamente técnico, não há uma mudança, de fundo na utilização do recurso do Estado. Por isso, eu presumo que nós tenhamos relativa facilidade na aprovação dessa matéria. Ao fim da reunião, o presidente do Poder Legislativo, Josué Neto, anunciou que os debates não apresentaram polêmica, mesmo entre os deputados de oposição. O projeto já está na casa desde o dia de ontem. Nós lamentamos que ele tem que obrigatoriamente tramitar em regime de urgência e o Estado tem que fazer com que esses recursos tenham esse novo segmento a partir do dia 31 de março. Nós não tivemos nenhum tipo de polêmica, principalmente com relação aos colegas de oposição, pelo contrário, os 2 colegas de oposição que estiveram presentes, deputado Luiz Castro e deputada Alessandra Campelo, compreenderam, entenderam, fizeram seus questionamentos. A matéria segue para novos debates nas comissões de Constituição e Justiça e Serviços Públicos. E a votação do projeto acontece amanhã, na sexta-feira, na reunião plenária. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto,
recebeu nesta quinta-feira a prestação de contas do TCE, referente ao ano fiscal de 2014. O documento com as receitas e despesas do órgão agora segue para a apreciação dos 24 parlamentares da Casa. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, e o vice-presidente, deputado Belarmino Lins, receberam na manhã desta quinta-feira a visita do presidente do Tribunal de Contas do Estado, TCE-AM, conselheiro Josué Filho, que entregou com 6 dias de antecedência a prestação de contas do órgão relativo ao ano de 2014 para apreciação. Eu vim entregar as contas do tribunal para a Assembleia, até porque é bom que se esclareça que aquele que cobra tem que dar o exemplo. É isso que eu estou tentando fazer, mesmo o meu filho me concedendo a honra de presidir a Assembleia. E aproveitei o ensejo, onde o Executivo está fazendo o mesmo, e daqui a pouquinho o Ministério Público. O ato acontece em cumprimento aos artigos 127 da Constituição Estadual, 102 e 141 da Lei Orgânica do TCE e o 318 do Regimento Interno à Corte de Contas, que prevê o envio do relatório de atividades trimestral e anual com análise da evolução dos custos de controle e de sua eficiência, eficácia e economicidade. O documento do TCE com todas as receitas e despesas e o relatório do ano fiscal deverá ser analisado e votado pelos 24 deputados do Poder Legislativo. O conselheiro aproveitou a ocasião para lembrar que o prazo para a entrega das contas para análise do órgão é até 31 deste mês. Aos prefeitos, aos presidentes de Câmara, que ano passado foi 100% de entrega, ao presidente dos fundos de saúde e previdência, aos departamentos de águas e esgotos, que o tribunal aguarda todo dia, inclusive segunda e terça-feira, até meia-noite. Quem não entregar os documentos dentro do período estipulado estará sujeito à multa. Uma medida provisória em análise no Congresso Nacional pode ser a solução para as reivindicações salariais dos servidores da SUFRAMA. Caso aprovada, a medida vai equiparar os vencimentos dos profissionais a de outros cargos do funcionalismo federal. O deputado José Ricardo apoia a MP. Está prevista para a próxima semana a votação do relatório final da medida provisória número 660 de 2014. A MP trata originalmente do direito dos servidores dos ex-territórios do Amapá e de Roraima de permanecerem nos quadros de pessoal da União. Porém, uma das emendas à proposta garante aos servidores da SUFRAMA uma série de melhorias salariais. O deputado José Ricardo apoia a medida e defende a valorização dos servidores públicos. Eu apoio a mobilização dos trabalhadores da SUFRAMA, já falei isso várias vezes, eu acho que é justo. Há uma questão realmente que nós precisamos equacionar. Os funcionários da SUFRAMA estão com um nível salarial extremamente baixo, comparado a outras funções semelhantes, em outros órgãos com funções semelhantes do governo federal. Então, eu acho que é justo. E lá no Congresso, a medida provisória está em discussão, e as emendas foram apresentadas no sentido de garantir esse diferencial, que eu acho que é correto. Em termos de impacto financeiro, eu não acredito que seja muito grande, porque o número de funcionários da SUFRAMA não é tão elevado, mas é justo. Nós precisamos resolver isso para garantir o funcionamento normal da SUFRAMA e não termos problemas nesse momento de crise. Nós não queremos que a SUFRAMA pare e, com isso, prejudique o polo industrial e comercial da Zona Franca de Manaus. Quase 40% dos aprovados no último concurso da SUFRAMA já pediram exoneração dos cargos por conta dos baixos salários. Os servidores planejam uma paralisação na próxima semana, caso a medida provisória não seja aprovada. Atualmente, a remuneração dos cargos de nível superior da SUFRAMA está na 190ª posição no quadro de funcionários da mesma qualificação na União. Na manhã desta quinta-feira, o Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Fábio Monteiro, entregou ao Poder Legislativo o relatório das atividades realizadas pelo órgão no ano passado. O chefe do MPE anunciou ainda concurso público para o segundo semestre deste ano. A apresentação do relatório anual do Ministério Público do Estado ao Poder Legislativo é previsto em lei. A sessão especial foi de autoria do presidente da Casa, deputado pelo PSD, Josué Neto. E estamos iniciando essa sessão especial
em atenção ao que determina o inciso 49º do artigo 29 da Lei Complementar número 11 de 1993, onde o Procurador-Geral fará uma apresentação do relatório anual das atividades do Ministério Público a esse Poder Legislativo. O Procurador-Geral de Justiça do Estado iniciou lembrando que a maior parte do relatório apresentado é resultado ainda da gestão do promotor Francisco Cruz. Fábio Monteiro tomou posse na Procuradoria em outubro do mês passado. Um dos pontos abordados por Fábio Monteiro foi a ampliação do Ministério Público, como a criação da Promotoria de Iranduba. No Colégio de Procuradores de Justiça foram realizadas aproximadamente 80 atividades, entre resoluções, despachos, reuniões ordinárias e extraordinárias e processos. O procurador também citou a publicidade de despesas do órgão por meio do portal da transparência. Assim como nós exigimos que todos os órgãos divulguem seus dados e tornem público todos os seus atos, é óbvio que o Ministério Público não poderia fazer diferente. Então, me sinto muito feliz em continuar com essa dinâmica que o meu antecessor implementou e continuaremos fazendo, sem sombra de dúvida, todos os anos e não só anualmente, mas sim todas as vezes que a Casa entender necessário alguma informação a mais do que nós já estamos prestando. O procurador também falou da ampliação dos serviços do órgão para o interior do Estado e, para isso, um concurso público deve ser realizado no segundo semestre desse ano. Nós precisamos aumentar o número de vagas aqui na capital, então nós vamos instalar 20 novas vagas na capital. E aí, ao fazendo isso com as 12 que já temos para oferecer ao interior, o concurso será para 30, 35 vagas para o interior do Estado. A data, segundo semestre, nós já estamos nos programando, evidentemente com todo o processo em andamento, para que no segundo semestre já tenhamos condição de fazer já o início da primeira fase. Paralelo a isso, também um concurso para oficial de promotoria, são servidores, são 75 vagas, para adotar todo o interior do Estado de servidores vinculados ao Ministério Público e não mais às prefeituras. O prefeito de Manaus em exercício, o vereador Yuki Barreto, falou da importância da prestação de contas e ressaltou uma cooperação técnica entre a Câmara de Manaus e a Defensoria e Ministério Público para uma fiscalização mais rigorosa das leis municipais. Esse tipo de parceria ele é muito didático, porque passa uma resposta muito grande àqueles infratores das leis municipais que agora tanto Defensoria, como Câmara, como Prefeitura e Ministério Público estão irmanados num só objetivo, fazer cumprir leis municipais. Então, hoje o Ministério Público cumpre seu papel importante de uma prática que é uma prática salutar. Prestar contas sempre é importante e isso harmoniza entre os poderes. Os deputados Bosco Saraiva, Platini Soares, Belarmino Lins, Luiz Castro, José Ricardo e Ricardo Nicolau acompanharam a apresentação do relatório. A nova forma de cálculo dos juros da dívida dos estados com a União foi tema do pronunciamento do deputado Adjuto Afonso. O parlamentar considera que a atual base de cálculo é injusta e que quer trazer os juros para uma taxa mais próxima à praticada no mercado, que proporcionará às unidades federativas maior capacidade de investimento. O deputado Adjuto Afonso destacou a aprovação pela Câmara Federal da troca de indexador das dívidas dos estados com a União, matéria que o Senado deverá examinar em regime de urgência. As unidades federativas atualmente pagam altos juros para a amortização das dívidas. Com a troca do indexador, que hoje gira em torno de 16%, para o IPCA ou outro índice que se aproxima de 4%, a situação será favorável aos estados para a realização de investimentos. Eu quero parabenizar o Congresso Nacional. Acho que o ministro Levi esteve ontem lá tentando fazer um acordo, mas isso tem que ser imediatamente implantado para alívio desses estados, desses municípios que têm essa dívida, essa conta pesada hoje nos seus orçamentos. A Unali já encabeçou um movimento para a discussão das dívidas dos estados, com a participação do deputado Adjuto Afonso. Segundo ele, há estados que já pagaram de 3 a 4 vezes o valor total da dívida. Adjuto encerrou seu pronunciamento informando que a dívida do Amazonas é pequena, mas que mesmo assim o novo indexador poderá proporcionar ganhos aos cidadãos. Veja a seguir, após mobilização na cidade, professores apresentam reivindicações aos parlamentares. Não saia daí, voltamos já.
O exercício das atividades na Assembleia Legislativa do Amazonas vai além do plenário e reuniões. As comissões parlamentares também se fazem presentes para atender, de forma especializada, assuntos complexos presentes na nossa sociedade. Para assuntos relacionados ao lazer, juventude e esporte, há a Comissão de Esporte e Lazer, que possui as seguintes atribuições: política de educação física e desportiva e análise de programas, projetos e atividades dela decorrentes. Diversão e entretenimento público. Política pública de juventude em seus diversos campos. Entre pelo site da Assembleia Legislativa www.ali.am.gov.br e saiba mais sobre a composição, notícias, relatórios e reuniões. Além de poder entrar em contato no campo, fale com a comissão. Estamos de volta com o programa Bom Dia. Deputados Luiz Castro, do PPS, e Abdala Frache, do PTN, criticam a decisão do juiz eleitoral Décio Santos, que concedeu liminar pela não diplomação do novo prefeito de Coari para os parlamentares. Trata-se de uma manobra do grupo político do ex-prefeito Adail Pinheiro. A polêmica foi tratada durante uma entrevista coletiva concedida na Allian. O prefeito que ia ser diplomado no município de Coari nesta quarta-feira, Raimundo Magalhães, não escondia a frustração. Muito triste porque, assim, eu fiquei triste, mas Coari, a população de Coari pode ter certeza que ficaram mais tristes ainda. E eu tive a informação agora, né, nesse momento tá tendo uma grande carreata lá em Coari, né, em manifestação a tudo isso que aconteceu, né. Magalhães é empresário do ramo de combustíveis em Coari, a 360 quilômetros de Manaus. E nas últimas eleições municipais perdeu para Adail Pinheiro, preso há mais de um ano em Manaus e condenado a 11 por corrupção e desvio de recursos. Antes de assumir a cadeira da prefeitura, o juiz eleitoral Décio Luiz Santos suspendeu a diplomação de Magalhães. De acordo com a advogada de defesa, Maria Benigno, a ação do juiz não possui fundamento jurídico e vai recorrer. Toda decisão judicial, ela cabe recurso e, no caso, a decisão do Dr. Décio é uma decisão monocrática, que a gente diz, ela é individual, então, contra essa decisão, cabe ainda um recurso aqui no TRE e isso nós já estamos providenciando. O deputado Abdala Frache suspeita que essa manobra para retardar a posse do prefeito seja para facilitar o desvio de recursos provenientes dos royalties do petróleo e gás. O certo seria que essas contas fossem bloqueadas até que se resolvesse esse imbróglio na justiça e o Raimundo Magalhães pudesse assumir. Senão, vocês podem ter convicção absoluta. No dia que ele tomar posse, daqui a uma semana ou 10 dias, esses 4 milhões vão ter evaporado dos cofres de Coari e sem saber para onde, o que foi feito com isso. O deputado Luiz Castro vai além, teme rebelião no... E o programa Bom Dia de hoje vai ficando por aqui. Fique agora com a sessão plenária ou votação no plenário da Assembleia Legislativa.